Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nos aproximando aí todos. Tudo a paz, Renato. Tirar desse frio dos cornos. Puta la miséria, velho. Pra que isso, brother? Pra que isso? Você tá maluco, velho? A Ciana fica luqueando, hein? Ai, que frio gostosinho. Gostosinho se você tivesse de férias, dormindo até meio-dia, fazendo nada. Acordar às 7 horas da manhã, tomar banho, frio da bexiga, liga aquecedor, liga chuveiro, deixa 15 minutos de porta fechada, aí entra, aí leva a roupa pro banho, aí sai, se troca ali. Saco. Só saco. Vamos lá, acho que não vai colar mais ninguém, não. Estabilizamos no 15. Vamos aí, do jeito que tá. Chegou também? Não chegou? Tchau. Né? Deixa, gente. Ô, rapaziada, não precisa de nome, não precisa de nome, não precisa de nome. Só não sai no final da aula, não sai no final da aula que tá bom. E daí eu tiro um print de quem tá aí e tá sossegado. Não precisa pôr o nome, fica sossegado. Vamos lá. Ó, semana passada a gente tava falando sobre isomeria, tá? Então vamos retomar isso daí, que hoje tem bastante coisa aqui importante, tá? Aqui, ó, paramos exatamente aqui. Falei para vocês da questão da mãozinha, né? Que um é objeto, outra é imagem especular. Apesar de um ser a imagem especular do outro, eles são diferentes. E aí, ó, isso também acontece com o ácido lático. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui agora, ó, sobre compostos que apresentam apenas um carbono quiral. Tá? Aí falei para vocês de uma formulinha, que é o IOA, e falei para vocês da formulinha do IOI. Professor, o que é essa formulinha? É para calcular o número, tá? É para calcular o número de isômeros ópticos que a gente tem. No caso dos isômeros opticamente ativos, tá? Que é o destrógeno e o levógeno, é sempre 2 elevado a N, onde N é o número de carbono quiral. Tá? E o IOI, que é o isômero opticamente inativo, que por enquanto é só a mistura racêmica, né? É 2 elevado a N menos 1. Beleza? Se você quiser usar essa formulinha aqui, você pode. Só que quando tem um carbono só, é meio inútil, tá? É meio inútil. Ah, mas eu quero utilizar a fórmula, não importa. Bom, tem um carbono quiral, então são 2 opticamente ativos. Desses 2 ativos, a gente vai ter o levógeno e nós vamos ter o destrógeno. Só lembrando, quem que é o levógeno? É o isômero que desvia a luz para a esquerda, né? Tem um ângulo negativo. Quem que é o destrógeno? É o que desvia a luz para a direita, tem um ângulo positivo. Ponto. Então, se eu tenho um carbono quiral, tem um levógeno e um destrógeno. Ponto. E se eu tenho isômero opticamente inativo, quantos serão? 1 menos 1, que dá 2 elevado a 0, ou seja, eu vou ter 1. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma mistura racêmica. Tá? Vou ter uma mistura racêmica. Como que eu formo a mistura racêmica mesmo? A mistura racêmica ela é formada da junção de 50% de levógeno e 50% de destrógeno. Assim, a luz desviada para a esquerda anula a luz desviada para a direita. E a gente não tem desvio de luz daí. Tá? Por isso que ele é chamado de isômero opticamente inativo. Porque tem isomeria óptica, mas não tem luz sendo desviada. Tá bom? Como o ácido lático aqui em questão só tem um carbono quiral, é isso que a gente vai formar. Nós vamos formar o levógeno, vamos formar o destrógeno, e aí nós vamos formar a nossa mistura racêmica. Tá? Para ficar um pouco mais fácil de nós visualizarmos isso, eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui é a maneira mais fácil que a gente tem de visualizar os nossos compostos. Tá? A gente sempre desenha a molécula, aí nós vamos colocar um espelho,
e vamos colocar a imagem especular dela desse lado. Esse é o procedimento. Para quê? Para a gente verificar se de fato eles são isômeros ópticos ou se eles são iguais, tá? É através do espelho. Então desenhei minha molécula, coloquei o meu espelho. Tá? Ah, professor, então de fato um é a imagem especular do outro. Verdade, um é a imagem especular do outro. Só que quando eu pego esse composto e tento sobrepor, né, coloco em cima desse outro composto, eu posso ter dois resultados. Se eu pegar esse cara e colocar em cima desse, e de fato eles forem sobreponíveis, aí lascou, tá? Por quê? Porque se eles são sobreponíveis, significa dizer que eles são iguais. Se eles são iguais, eles não são isômeros ópticos, tá? São simplesmente moléculas iguais. Porém, se você tentar fazer isso com o ácido lático aqui, ó, ao pegar esse cara e jogar aqui em cima, você não vai conseguir sobrepor eles. Ah, mas o hidrogênio e a hidroxila serão sobreponíveis. Legal. Só que o CH3 desse cara está para a esquerda e o CH3 desse cara está para a direita. A carboxila desse está para a esquerda e desse está para a direita. Então eles não serão sobreponíveis. Tá? Eles não serão sobreponíveis. Isso é importante. Porque se um é a imagem especular do outro e eles não são sobreponíveis, significa dizer que essas moléculas são diferentes. Se essas moléculas são diferentes, eles são isômeros ópticos. E aí vem uma palavrinha nova. Tá? Hoje aqui nessa aula a gente vai ver algumas. A primeira palavrinha nova é que eles são chamados de enantimorfos ou enantiômeros, que é a mais comum, ou ainda são chamados de antípodas ópticas, tá? Então, quando você tem, eu vou chamar esse de levógeno. Como que você sabe que ele é? Eu não sei. Para eu descobrir se ele é levógeno ou não, eu tenho que passar pelo polarímetro. Mas como ele está do lado esquerdo, eu vou chamar ele de levógeno. E eu vou chamar esse aqui de destrógeno. Quando você pega o levógeno e o destrógeno, nós vamos falar que eles são enantiômeros, ou eles são enantimorfos, ou eles são antípodas ópticas. Por quê, professor? Porque um é a imagem especular do outro. Se um é a imagem especular do outro, mas são diferentes, eles serão enantiômeros ou enantimorfos. Ok? Algumas informações importantes, fora esse nome aí, esse enantiômero, enantimorfo, um tipo das ópticas. É o que eu já havia levantado com vocês na outra aula. Aqui na isomeria óptica acontece algo diferente das demais, que é o quê? Que é o fato dos isômeros ópticos aqui terem a mesma temperatura de fusão, e eles também vão ter a mesma temperatura de ebulição. Assim como a densidade deles vai ser exatamente a mesma. Isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema. Por quê, professor? Porque fica difícil você identificar quem é quem nessa história, tá? Fica bem difícil identificar quem é quem. A única maneira de nós identificarmos quem é através do desvio de luz, que aí você pode perceber que o ângulo é o mesmo, 2,6. Só que como esse foi para a direita, ele é o destrógeno, e como esse foi para a esquerda, ele é o levógeno, tá? Essa é a única maneira de a gente conseguir distinguir quem é quem nessa história. E isso causou um grande problema. Ah, é, professor? É. Existe um medicamento chamado talidomida. A talidomida, cara, foi complicado. Acho que eu até comentei com vocês semana passada, mas vamos lá de novo. A talidomida, né, é um medicamento, né? E geralmente ele é utilizado quando você vai fazer algum exame. Por quê? Porque ele é sedativo, tá? Ele é sedativo. O problema é que esse medicamento foi utilizado de maneira incorreta. Colocaram o isômero errado no medicamento e aí algumas mulheres grávidas fizeram o uso desse medicamento para fazer exames. E daí, professor? E daí que a talidomida, se utilizado com o isômero ativo, ela causa uma má formação genética nos bebezinhos. E nós tivemos grandes problemas de saúde com má formação genética, bebezinho sem braço, bebezinho com o braço não desenvolvido, bebezinho com cérebro que não desenvolveu, com problema cefálico, nós tivemos problemas de órgãos, então nós tivemos um grande desastre. Por quê? Porque o laboratório colocou o isômero errado no medicamento e isso afetou, tá, muitas e muitas mulheres. Então, perderam os seus filhos ou tiveram seus filhos nascendo com grandes problemas, tá? Foi um marco que nós tivemos aí na indústria farmacêutica brasileira
esse erro da talidomida. Tá? Inclusive, isso geralmente é cobrado de vocês nas provas, e quem poderia cobrar isso muito bem é o Enem ou até a UEL. Porque a UEL gosta de colocar alguns textos, né, assim como o Enem, então eles poderiam citar isso e cobrar essa questão de isomeria óptica. Tá? Tanto é que eu comentei semana passada do ácido lático e volto a repetir essa semana. Os isômeros ópticos, eles vão se diferenciar no desvio de luz e eles vão se diferenciar na atividade fisiológica. Tá? Atividade fisiológica. Por quê? Porque ela tem uma ação diferente. Cada isômero atua de uma maneira diferente no organismo. Tá? Então, isso é importante. Então é que eu citei o ácido lático do leite, né, azedo, e o ácido lático formado aí no problema de musculatura. Né? Quando você tem fadiga muscular, falta de oxigênio, você tem cãibra por conta da formação do ácido lático. Apesar de ambos serem ácido lático, eles são isômeros diferentes e têm essas atividades fisiológicas distintas. Beleza? Certo? Essas são algumas informações que a gente tem que são importantes para a gente seguir. Voltando aqui para o básico, tá? Voltando para o básico. Então, só reforçando, um carbono quiral, vou formar um levógeno, vou formar um destrógeno, e aí forma uma mistura racêmica. Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Eu não coloquei aqui nesse exemplo, mas tem no último exemplo. A mistura racêmica, ela já tem pontos de fusão diferentes, tá? A mistura racêmica já apresenta mudança em relação a isso. Agora, o levógeno e o destrógeno, ó, serão iguaizinhos, tá? Iguaizinhos, mudando aqui apenas a rotação. Próximo exemplo, e aqui fica gostoso, tá? Aqui fica gostoso. Por quê, professor? Porque aqui nós vamos falar de compostos que apresentam 2 ou mais carbonos quirais. Ah, e por que isso fica gostoso? Porque surge mais uma classificação aqui. Nós vimos que existem os enantiômeros, enantimorfos ou antípodas ópticas. Aqui vai surgir o que a gente chama de diastereoisômero. E relaxa que eu já vou escrever. O que serão esses diastereoisômeros? Serão isômeros ópticos, porém, onde um não é a imagem especular do outro. Tá? Isso aqui a UEM cobra pra caramba. Esses nomezinhos a UEM cobra demais. Então, se você vai fazer a prova da UEM, fique esperto. Ah, mas a química não é específica para mim. O problema é seu. Isso geralmente cai no primeiro dia de prova também. Então, por mais que você não tenha química como específica, isso vai aparecer na tua prova. Tá? Eu peguei aqui, tá, um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico é o nosso hidroximetilsuccínico. Tá com alfa e com beta, como eu citei, a gente pode utilizar isso como nomenclatura, mas você poderia colocar números, tá? Números, não tem problema nenhum. Ficaria aqui, ó, 2 hidroxi 3 metilsuccínico, tá? Isso aqui é um ácido. Ácido 2 hidroxi 3 metilsuccínico. Ponto. O mais importante para nós, carboxila e carbono quiral. Por que carboxila é importante? Por aí que a gente possa citar que isso é um ácido, e o carbono quiral, que a gente está falando da isomeria óptica. Vamos pegar esse carbono quiral aqui, ó. Esse carbono quiral aqui. Quais são os ligantes para ele? Hidrogênio, carboxila, hidroxila e todo esse resto aqui. Esse segundo carbono quiral, quais são os ligantes? Hidrogênio, carboxila, CH3 e todo esse resto. Então, o que a gente pode perceber? Que os ligantes deles não são os mesmos. Tá? Quando, professor, que são os mesmos? Quando os 4 ligantes são iguais. Quando os 4 ligantes de um carbono são iguais aos 4 ligantes do outro carbono, aí a gente vai ter um caso muito especial, que é o próximo exemplo. Por enquanto, cada um tem os seus ligantes. Tá? Para facilitar a vida, eu vou chamar isso de carbono 1 e vou chamar de carbono 2. Tá? Carbono quiral 1 e carbono quiral 2. Sem utilizar a fórmula, só pensando e depois utiliza a fórmula. Sem utilizar a fórmula, o que eu sei? Eu sei que eu tenho 2 carbonos quirais. Ó. Eu tenho 2 carbonos quirais. Tá? Então, o que eu vou formar? Eu vou formar o levógeno para o carbono 1. Vou formar o destrógeno para o carbono 1. Eu também vou formar o levógeno para o carbono 2 e vou formar o destrógeno para o carbono 2. Traduzindo, o que nós teremos aqui? Isômeros opticamente ativos. Quantos isômeros opticamente ativos serão? 4. 4. 2 levógenos e 2 destrógenos.
Professor, mas esse levógeno não é igual a esse? Não. E por que eles não são iguais? Porque os carbonos quirais não são iguais. Por que eles não são iguais? Porque eles não têm os mesmos 4 ligantes. Então significa dizer que o ângulo de um carbono é diferente do ângulo de outro carbono. Então, por exemplo, vamos chutar. Isso aqui é menos 5 graus, esse é menos 7 graus. São distintos. Por isso que eu tenho que considerar os dois. Tá? Então, levógeno do carbono 1, destrógeno do carbono 1. Levógeno do carbono 2, destrógeno do carbono 2. O que isso vai gerar? Isso vai gerar isômero opticamente inativo. Quantos isômeros opticamente inativos nós teremos? 2. É sempre a metade. Sempre a metade. Por que são 2? Porque quando eu juntar, tá? Quando eu juntar o levógeno 1 com o destrógeno 1, 50% de cada, o que eu formo? Eu formo a mistura racêmica de número 1. Quando eu juntar levógeno 2 com destrógeno 2, 50% de cada, o que eu formo? Eu formo a mistura racêmica de número 2. Está aqui. São esses dois inativos. Ah, professor, deveriam ser 4. Porque você pode juntar o levógeno 1 com o destrógeno 2. E o levógeno 2 com o destrógeno 1. Mentira. Tá? Mentira. É o que eu acabei de falar, eles têm ângulos diferentes. Né? Aqui eu falei que ele é menos 5 e aqui eu falei que ele é menos 7. Então, se eu juntar esse cara que é menos 5 com esse cara que é mais 7, eles não vão se anular. Se eles não vão se anular, não é uma mistura racêmica. Tá? Então, eu não posso misturar levógeno de um com destrógeno do outro. Isso não vai dar origem a uma mistura racêmica. Por quê? Porque eles não vão se anular. O ângulo de um não anula o outro. Vamos utilizar a fórmula aqui agora para provar que a gente está certo. Isômeros opticamente ativos. Como é que eu calculo isso? Isômeros opticamente ativos, isso é igual a 2 elevado a n. Logo, os isômeros opticamente ativos ficam 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4. Ó, não foi isso que a gente tinha estado? Está aqui. Então você pode ou não utilizar a sua fórmula. Isômeros opticamente inativos. Como é que eu calculo isso? 2 elevado a n menos 1. Então, o isômero opticamente inativo, 2 elevado a 2 menos 1, logo o isômero opticamente inativo é igual a 2 elevado a 1, ou seja, isso é igual a 2. Não foi exatamente o que a gente já tinha falado? Né? Então você pode utilizar a fórmula, não tem problema. Tem gente que fala, eu gosto de fórmula, eu gosto de fórmula. Então use. Não quer? Não tem problema. Desde que você pense, tá? Desde que você pense, ok? Bom, novidades, tá? Vamos às novidades aqui. Esse cara e esse cara, eles são imagem especular. Concorda? Que isso e isso. Um é objeto, outra é imagem especular. Ou um é objeto e outra é imagem especular. Bom, de qualquer forma, um é a imagem especular do outro. E quando eu tento sobrepor, Ploft, quando eu tento sobrepor, isso não acontece. Então é que já está aqui em rosinha. Hidroxila e CH3 para a esquerda e aqui, hidroxila e CH3 para a direita. Não são sobreponíveis. Significa dizer que são diferentes. O que eu acabei de citar anteriormente? Volta para cá. Um é a imagem especular do outro, não são sobreponíveis. Eu posso chamá-los do quê? Enantiômeros, né? Enantimorfos ou antípodas ópticas. Então, o que eu posso afirmar? Que A e B, eu vou utilizar o nome mais comum aqui, eles são enantiômeros. Tá? São enantiômeros. Por quê? Porque um é a imagem especular do outro. Professor, o que seria esse A, o que seria esse B? Por exemplo, o A seria o levógeno do carbono 1 e o B seria o destrógeno do carbono 1. Pronto. Eles são enantiômeros. Ok? Esquece esses caras um pouco. Vem aqui para o C e para o D. C e D. Um é a imagem especular do outro? É. Um é a imagem especular do outro. Bacana. Se eu pegar esse composto e tentar jogar aqui em cima, eles serão sobreponíveis? Não. Por quê? Porque eu vou ter hidroxila na direita e aqui eu vou ter hidroxila na esquerda. Aqui eu tenho CH3 na esquerda e aqui eu tenho CH3 na direita. São diferentes, né? Eu consigo sobrepor. Bom, então, um é a imagem especular do outro, só que não são sobreponíveis. Bacana.
Isso poderia ser o levógiro 2, isso poderia ser o destrógiro de número 2. Se um é a imagem especular do outro, o que eu posso afirmar que eles são? Eles são enantiômeros também. Tá? Então, levógiro 1 e destrógiro 1, ó, levógiro 1 e destrógiro 1, enantiômeros. Levógiro 2 e destrógiro 2, enantiômeros, parzinhos. O problema está, né, que quando eu comparo, por exemplo, o composto A com o composto C, ou o composto A com o composto D, ou o composto B com o composto C, ou o composto B com o composto D. Aqui, brother, aqui é problema, velho. Aqui é problema. Por quê? Porque se eu tiver a comparação entre esses caras que eu acabei de citar, eu não posso afirmar que eles são enantiômeros. Ó. Não posso afirmar que eles são enantiômeros. Por quê, professor? Porque eles não são imagem especular um do outro. Quer ver? Pega o composto A. Pega o composto A. Compara esse composto A com o composto C. Compara. Tá? Ó. Deixa eu rabiscar aqui um pouquinho. Composto C, composto A. Não era para ter cortado. Mas tá bom. Compara esses dois. Esse cara é a imagem especular desse? Não. Né? Não, não é. Não é a imagem especular. Tanto é que aqui eu tenho hidroxila e CH3 tudo de um lado, aqui eu tenho um CH3 de um lado e a hidroxila do outro. Então, não é a imagem especular do outro. Porém, eles são isômeros ópticos. São, professor? São. Eles fazem parte da mesma molécula. Ácido 2-hidróxido 3-metilsuccínico. Eles fazem parte da mesma molécula. Esse tem isomeria óptica, a gente chamou de levógiro 1, e esse também tem isomeria óptica. Tanto é que ele é o levógiro 2. Porém, não são imagens especulares. Se você comparar o A e o D, acontece a mesma coisa. São isômeros ópticos, mas não são imagens especulares. B e C, mesma coisa. São isômeros ópticos, mas não são imagens especulares. B e D, a mesma coisa. São isômeros ópticos, mas não são imagens especulares. E daí, professor? E daí que eu falo que eles, A e C, A e D, B e C, B e D, são chamados de diasteroisômeros. Diasteroisômeros. Ó, diasteroisômeros. Teve uma questão da UEM que ele afirma: os diasteroisômeros só surgem em compostos com 2 ou mais carbonos quirais. E está correto, né? Está correto. Os diasteroisômeros só surgem em compostos com 2 ou mais carbonos quirais diferentes. Por quê, professor? Porque é necessário que eu tenha, por exemplo, levógiro 1 e levógiro 2 para compará-los e perceber que eles não são imagens especulares. Né? Então, isso só acontece se eu tiver 2 ou mais levógeros. E para que eu tenha 2 ou mais levógeros, é necessário que eu tenha 2 ou mais carbonos quirais diferentes. Tá? Então, os diasteroisômeros são isômeros que não são imagem especular um do outro. Que é basicamente o contrário dos enantiômeros. Né? Por quê? Porque os enantiômeros são imagens especulares um do outro. Os diasteroisômeros não. Só que o enantiômero tem qualquer isomeria óptica. Tem um carbono quiral só, igual era aqui. Só tem um carbono quiral. Ué, se só tem um carbono quiral, vai ter um levógero e um destrógeno só. São enantiômeros, ponto. Eu tenho 2 ou mais carbonos quirais. Eu também vou ter enantiômeros. Entre o seu levógero e o seu destrógeno, que eu chamei de levógero 1 e destrógeno 1, referente ao carbono 1, e o levógero 2 e o destrógeno 2, referente ao carbono 2. Tá? Agora, os diasteroisômeros não. Os diasteroisômeros, eles só vão surgir se eu tiver 2 ou mais carbonos quirais diferentes. Caso contrário, eles não irão aparecer. Tá? Eles não irão aparecer. Guardem esse nome aqui, por favor, porque ele é recorrente na prova da UEM. Caralho, professor, você só fala de prova da UEM, você não fala de outra prova. Cara, eu estou falando de química orgânica, filho, não tem como falar de química orgânica e não falar de prova da UEM.
É a prova que mais cai química orgânica do Brasil. Se você pegar todos os vestibulares, todos, e fizer um levantamento, qual é a prova que mais cai química orgânica do Brasil? O EM. Então não tem como fugir disso, tá? Não é que ele só fala dessa, não, é que não tem como fugir disso. É igual falar de radioatividade, não falar que cai uma questão na UEL, não tem como, tá? Não tem como, cai. Cálculo estequiométrico, primeiro dia da UEL, cai. Gases, primeiro dia da UEL, cai. Não tem como falar. E no caso da UEM, é o quê? É a química orgânica, tá? É a química orgânica. Os caras adoram isso. Os caras cobram demais isso em provas. Certo? Ok? Dá uma respirada aí. E vamos agora falar sobre o nosso terceiro e último caso. Por que, professor, terceiro e último caso? Seguinte, deixa eu arrumar isso aqui que tá uma bosta. O compartilhamento da tela parou. Tá, já volto. Só para tirar essa tabela aqui lá para baixo que tava em cima. Aí. Agora não tá mais em cima. Professor, você já tirou o print dos participantes? Não, eu só tiro o print dos participantes na hora que der o horário. Aí eu aviso, tá? Aí eu aviso. Por exemplo, nosso horário é 9h10. Galera, acabou a aula, beleza? Vou tirar print, não sai não. Aí eu tiro. Então, voltando para cá. Último caso, tá? Último caso. Que caso que é esse? Quando a gente tem dois carbonos quirais, só que agora eles são iguais. Mas não é isso que aconteceu até agora? Não. Eles eram carbonos diferentes. Agora nós vamos falar de carbonos quirais iguais. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um novo isômero surgindo, que eu já falei no comecinho de isomeria óptica para vocês, que é o composto meso. Aqui nós temos o surgimento do composto meso. Tá? Mas vamos analisar a molécula e explicar o porquê disso. Bom, se esses dois carbonos quirais eles são iguais, isso significa dizer que eles têm os 4 ligantes iguais. Vamos provar. Carbono quiral, tá? Carbono quiral. Quais são os ligantes desse cara? Vamos lá. Quais são os ligantes desse cara? Eu vou até anotar aqui, tá? Vou até anotar aqui. Carbono 1 e aqui desse lado eu vou anotar o carbono 2. Quais são os ligantes do carbono 1? Hidrogênio, hidroxila, carboxila. E qual que é o outro ligante? O outro ligante é tudo isso. E o que que é tudo isso? É CH, carboxila, hidroxila, tá? Esses são os 4 ligantes, ó. 1, 2, 3, 4. São os 4 ligantes dele. De fato, são todos diferentes. Então, esse é o carbono quiral de número 1. Tá? Agora eu vou falar sobre o carbono quiral de número 2, que é esse da direita. Quais são os ligantes dele? Hidrogênio, hidroxila, carboxila e tudo isso. O que que é tudo isso? Tudo isso é carbono, hidrogênio, hidroxila e carboxila. Faz um favor para mim, compara os ligantes. H e H, iguais. Hidroxila e hidroxila, iguais. Carboxila e carboxila, iguais. Isso tudo, iguais. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos quirais, só que esses 2 carbonos quirais são iguais. Por que que eles são iguais? Porque eles têm os mesmos ligantes. E daí, professor? E daí que vai mudar toda a relação de destrógeno e levógeno. Por que que vai mudar toda a relação de destrógeno e levógeno? Simples. Porque o levógeno 1 e o destrógeno 1, eles vão ser iguais ao levógeno 2 e ao destrógeno 2. Por que que eles são iguais? Porque eles são com carbonos com os mesmos 4 ligantes. E daí? E daí que olha o ângulo. Olha o ângulo. O ângulo desse destrógeno é mais 12. Só que se esse cara é proveniente do carbono com os mesmos ligantes do que esse, que ângulo que eu vou ter aqui? Mais 12. Traduzindo, tá? Traduzindo. Esse destrógeno é igual a esse. Ângulos de mais 12. Esse levógeno, ângulos de menos 12. Esse levógeno, ângulos de menos 12. O que eu posso afirmar? Que esse levógeno é igual a esse. Então, eu não posso
Eu não posso utilizar aqui aquela formulinha. IOA e IOI. Eu não posso utilizar aqui aquela formulinha. Por quê? Porque eu tenho carbonos quirais iguais. E isso vai me fornecer, tá, isômeros exatamente iguais. Tá? Deu nosso tempo aqui, eu preciso encerrar porque isso aqui vai longe. Tá? Vai longe. Não sai aí ainda não, que eu vou salvar os participantes aqui. E aí eu volto na nossa última aula da manhã para finalizarmos isso, tá? Falarmos da isomeria óptica em cadeias fechadas. E se der tempo, a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Beleza? Não saiam ainda, por favor. Tira, tchuru. Aí, galera, tá liberado. Opa, tá liberado, tá liberado. Falou, até depois.